Quem nunca se fez perguntas existenciais? Por que eu estou aqui? De onde eu vim? De onde nós viemos? Para onde vamos? Por que a morte? E o que acontece depois da morte? Alguma coisa segue depois desta vida ou a morte é o fim? São algumas das perguntas existenciais que todo ser humano, em algum momento da sua vida, acaba perguntando. Infelizmente, a maioria não se aprofunda para buscar a resposta mais plausível, mais aceitável, a resposta verdadeira, mas acaba aceitando respostas prontas, sem realmente questionar aquilo que abraçou. Então, infelizmente, muitas pessoas vivem esta vida sem propósito, porque quando você não sabe de onde você veio e nem para onde você vai, imagine um andarilho, por exemplo. Acho que é um exemplo clássico para você compreender o que é viver sem propósito. Eu já conheci alguns andarilhos. E o andarilho, ele vive exatamente assim, ele não tem casa. Então, ele não tem nenhum destino e nenhum ponto de partida. Ele é andarilho. Hoje ele está aqui, amanhã ele está em outro lugar, em outro lugar, em outro lugar. Ou seja, a sua falta de ponto de partida e ponto de chegada faz com que ele fique sem rumo, sem propósito. Então tudo que ele faz é se movimentar para lá e para cá. E quem conhece o andarilho, quem vê a vida de um andarilho, logo pensa, meu Deus, o que está errado com ele? O que está errado? Fica-se logo perguntando qual a história por trás desse comportamento errático. Por que ele saiu de onde ele estava? Esse homem um dia tinha uma casa, essa mulher, normalmente é homem, né? Mas essa pessoa um dia tinha uma casa, essa pessoa um dia tinha uma família. O que aconteceu? Você fica logo se perguntando que algo aconteceu com aquela pessoa, porque não é normal uma pessoa viver nesta situação. Pois é, mas é exatamente assim que a maioria da humanidade vive, sem propósitos, sem um propósito, andarilhos espirituais. Não sabem de onde vieram e nem para onde vão. Sabe, o Senhor Jesus disse assim lá em João capítulo 8 e versículo 14. Ele disse exatamente isso. Ele falou, porque sei de onde vim e para onde vou. Olha só que afirmação magnífica. Sei de onde vim e para onde vou. Ele falava que ele veio do Pai. Ele sabia de onde ele tinha vindo, do Pai. Ele originou do Pai. Ele veio do céu. Ele foi o pão que desceu do céu para saciar a fome da humanidade, a fome de vida. Então ele tinha consciência de onde ele veio. E ele também tinha propósito, foco, rumo, alvo para onde ele ia. Sei de onde vim e para onde vou. Ele sabia que ele também voltaria para o Pai. Veio aqui com uma missão, com um propósito. Desde que nasceu até o último suspiro na cruz, ele tinha um propósito para vir a este mundo e cumpriu o seu propósito. E voltou para o seu destino, estar sentado à direita do Pai, glorificado e exaltado, tendo a sua missão cumprida aqui na terra. Então, se as pessoas tão somente pudessem responder essas duas perguntas, de onde eu vim e para onde vou, a sua vida aqui na Terra, né, o que acontece aqui por 70, 80, 90, 100 anos, seja quantos forem, suas vidas aqui seriam muito mais significativas, muito mais proveitosas e deixariam esse mundo bem melhor do que encontraram. Mas, infelizmente, quando a pessoa pensa assim, de onde eu vim, então ela fica com a mente à deriva.
entre algumas supostas respostas, ela pensa, será que eu vim do macaco? Será que eu vim do macaco? Então, aquela ideia, não é? Porque tudo que Deus faz, o diabo tenta destruir. Não saiba disso, não tenha dúvida com respeito a isso. Então, o diabo também tenta destruir a origem humana, como também o destino humano. Se Deus fala que a nossa origem é Ele, pois Ele é o nosso Criador, Satanás vai chegar e falar, não, vocês não têm Criador, coisa nenhuma. Vocês são um acidente. O ser humano é fruto de um acidente. Vocês são um mero acidente, vocês foram resultado de uma ameba que lá no mar começou a se mexer, e aí ela começou a criar perninhas, e depois ela mexia tanto que ela criou barbatanas, e depois as barbatanas mexiam tanto que ela criou asas e saiu do mar, começou a voar. Assim, uma coisa mirabolante, realmente é mirabolante. A história, a teoria da evolução é uma coisa mirabolante. Olha, é preciso muita fé para acreditar na história da evolução. Realmente. Eu vim de uma ameba. Eu vim de um macaco. Não é? Por que os macacos existem então ainda? E por que você não encontra nenhum meio macaco, meio homem por aí ainda? Né? Não se tem resposta para isso. Alguns dizem que nós viemos de outros planetas, que os alienígenas passaram aqui e deixaram uns ovinhos. Eu e você. Ou seja, os nossos ancestrais foram plantados aqui por alienígenas. Então, de onde nós viemos? As pessoas ficam buscando, elas não querem. A resposta está na cara, sabe? Está na cara a resposta, mas a pessoa não quer aceitar, então ela fica procurando. Não, a ameba, o macaco, o alienígena, foi um acidente. Ela fica procurando uma explicação para aquilo que está óbvio. Óbvio. Não é? Os cientistas, eles mesmos, que nem são muitas vezes pessoas espirituais, pessoas de fé, eles concordam que as chances de o ser humano, de acontecer algo na natureza para que o ser humano viesse a existir, são bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de zeros na frente de um. Praticamente impossível. Impossível! Não existe como. Se não foi uma mente inteligente que desenhou, que criou, que projetou tudo isso que nós vemos, inclusive a nós mesmos, não há outra explicação. Então, o Senhor Jesus já dizia, eu sei de onde eu vim. Quer dizer, ele dizia, eu vim do Pai. Eu vim apresentar a vocês o Pai. Se vocês quiserem conhecer o Pai, olhem para mim. Então, quando a pessoa sabe de onde ela veio, que ela tem um Criador, então ela também sabe que esse Criador já determinou o destino. O destino que Ele quer para nós é que nós voltemos para Ele, que nós estejamos com Ele. Afinal, o que quer um pai se não ter contato com o seu filho desde o momento que ele pega no seu colo, ao nascer, até o último momento? O pai, a mãe que está nos últimos dias da sua vida, o que ele faz? O que ele faz? Ele chama pelo filho, não é isso? Meu filho, estou indo embora, vem aqui me ver. Ele quer ter o filho com ele, do início ao fim. Da mesma forma, Deus quer nos ter com ele, não até o fim, mas por toda a eternidade, porque Ele nos criou para sermos como Ele, eternos. Então, quando a morte chegar, aqueles que creram no Senhor Jesus, aqueles que creram na salvação, na proposta de salvação que Deus traz para o ser humano, então estes estarão com Ele para sempre. É o famoso versículo que resume tudo isso, que diz que o amor de Deus foi tão grande, foi de tal maneira exuberante, que o único filho que ele tinha, ele sacrificou. Ele ofereceu, ele deu para morrer lá na cruz no nosso lugar, como substituto, como pagamento pelos nossos pecados, para que todos nós que cremos nele
não venhamos perecer. Não venhamos viver a vida eterna como uma morte, uma separação completa de Deus, mas venhamos passar a eternidade com Ele. Esta é a mensagem do Evangelho, da salvação. E este é o propósito de vida. Por isso Jesus disse, eu sei de onde vim e sei para onde vou. E eu posso hoje falar a mesma coisa, eu sei de onde eu vim e eu sei para onde vou. E por isso a minha vida aqui, nesse interim, a minha vida aqui tem propósito, tem razão de ser, razão de viver. A razão que eu vivo é por causa dele, por ele e para ele. Então, tudo isso traz sentido para as outras coisas na minha vida. Então, a paz, a propósito para acordar de manhã, a propósito para dar cada passo durante o dia, a propósito para os meus pensamentos, a propósito para o meu trabalho, porque eu sei de onde eu vim e eu sei para onde vou. Você também pode alcançar esse sentido, esse propósito para a sua vida, mas somente se você olhar para o seu Criador. Enquanto você estiver olhando para uma ameba, para um macaco, enquanto você estiver olhando para alienígenas, vai ser difícil. Vai ser difícil você ter algum tipo de propósito nessa vida. Aliás, hoje em dia existem os nihilistas, né? Quem são os nihilistas? Os nihilistas são aqueles que dizem não existe sentido para nada. A vida não tem sentido. A vida não tem sentido. Nós não sabemos por que estamos aqui, nós não sabemos para onde nós vamos, não há nenhum sentido no que a gente faz. Meu Deus, que vida triste. Olha, que forma horrível de viver. Você não vê sentido em nada. Em nada. É uma maneira muito triste. É a distância que o ser humano chega quando ele desliga o Criador da sua mente. Isso é triste. Isso é trágico. Mas existe um outro caminho. Se você quiser, ele se chama Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.